Boa tarde, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Terça-feira abençoada na presença do Senhor, todos nós desfrutando desse dia maravilhoso, esse sol que está brilhando, não é? E nós agora respirando um novo ar, né? Aqui em Caratinga, desfrutando da presença da comunhão dos irmãos aqui e também da comunhão dos irmãos aí espalhados, né? Graças a Deus temos bastante amigos excelentes. Um abraço aí para o Vitor Oliveira, lá em Mauaçu, para Sandra, para Tereza, o Tiãozinho lá em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul não, né? Mato Grosso, lá em Juína, né? Enfim, aí para os amigos de Ipanema, enfim, para todos aqueles que têm sido sempre companheiros, amigos, o pastor Valdinei lá em Ipanema, o pastor Theo aqui em Caratinga, né? O Zério, os demais companheiros, amigos, aí dessa jornada tão árdua, tão pesada e penosa que é a tarefa de estar à frente, né? Da igreja. Pois bem, nós sempre estamos fazendo as nossas lives, né? Aqui. E isso é bom, tem sido bastante comentado e a gente pensa que pessoas não estão vendo, né? E estão aí sim vendo, pastores, os amigos da igreja, os irmãos da igreja estão sim vendo e prestando atenção. Depois encontram comigo e falam lá, ó, estou te acompanhando aí. Isso é bom, né? Muitos amigos aí vendo a nossa live. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua história, seu trabalho. Abençoe tudo que você tem, que tudo é bênção de Deus para a sua vida, né? Aproveitando esse meio de comunicação para a evangelização, é muito importante, né, a gente usar como meio de evangelização também as redes sociais, né? E assim a gente proclamar o verdadeiro evangelho, falar da pessoa do Senhor Jesus, falar da sua volta, da sua vinda, né? E a evangelização, o mês de agosto agora, né, foi, me parece, mês de evangelização, e nós estamos vivendo uma defasagem muito grande nas questões evangelísticas. Elas têm sido trocadas por igrejas abarrotadas de pessoas simplesmente atrás das bênçãos, da cura, da prosperidade, mas a proclamação das boas novas do reino, isso tem ficado de lado, infelizmente. Talvez até muitas igrejas tradicionais mesmo, né, tem se tornado essas igrejas hoje céticas, um tanto céticas, né, acreditam naquilo, só naquilo que podem ver, apalpar, não é como Tomé, né? Eu só vou crer se eu tocar. Então as pessoas hoje vão para a igreja da seguinte forma: eu só vou acreditar que existe um Deus e que eu tenho fé se Ele me der isso ou aquilo, eu puder apalpar, se eu puder tocar com as minhas mãos, não é? Ademais, se não for assim, aqui não, essa igreja que não prega assim, ela é uma igreja fria, uma igreja que não tem a unção do Espírito Santo. Na verdade, a funcionalidade da igreja, né? Ó Alípio, abração aí, meu irmão. A finalidade da igreja, né, é proclamar o Evangelho. Não é pregar outra coisa senão a Cristo Jesus. Né? Não é pregar a minha própria vida, não é pregar aquilo que eu tenho, o que eu deixo de ter, mas é pregar a volta do Senhor Jesus, principalmente, né, pregar a volta do Senhor Jesus. E como está defasado? Eu digo, as pessoas, né, às vezes eu faço uma pergunta assim: o que é estar cheio do Espírito Santo? Qual a maior evidência de se estar cheio do Espírito Santo? Ora, muitos vão dizer, né, falar em línguas, profetizar, ter revelações, mas eu digo que não é bem assim. Não é bem isso. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que cumpre a função para a qual o Espírito Santo foi derramado na sua vida.
Atos 1. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia e os confins da terra. Se você, que se declara tão cheio do Espírito Santo, não for testemunha e não testemunhar de Jesus, digo para você que o seu Espírito Santo não está te movendo a pregar o reino dos céus. Pode estar te movendo para tudo, né? Menos para testemunhar. E não estou aqui dizendo que o falar em línguas não é cheio do Espírito Santo. Muito pelo contrário. É pessoa cheia, sim, do Espírito Santo de Deus. Mas a maior evidência, Paulo diz o seguinte, né? Lá em Coríntios, né? Ele vai dizer o seguinte, que ele prefere, por exemplo, falar uma palavra, né, em profecias que todo mundo entende, ou seja, evangelizando, pregando, do que falar 1000 palavras em outras línguas e ninguém entender. Então, Paulo está dando esse testemunho, de testemunhar, de falar o que as pessoas entendem. Foi assim com Jesus, embora Jesus fosse extremamente, ele é o Espírito Santo, não é? E ele não ficou aqui com conversas desviadas, mas ele proclamou o reino do seu Pai. Pois muito bem, e como então enfrentar, não é, essa dificuldade nas questões evangelísticas hoje? Atos capítulo 5, versículo 29, vai falar aqui do discípulo Pedro, né, do apóstolo Pedro, dizendo o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os apóstolos estão presos. Ô Luana, abração para você. Os apóstolos estão presos aqui, não é? E são arguidos e são extremamente né, assim, afrontados para não pregar o evangelho e não pregar as boas novas do reino. É para pregar e falar daquilo que os sacerdotes daquele tempo queriam que eles falassem, né? Das coisas boas, simplesmente, das coisas maravilhosas, vamos dizer assim, mas não de uma realidade. É o que nós vemos hoje. É o que nós vemos hoje. A proclamação do Evangelho hoje, assim como no tempo de Pedro, nós não vamos aqui para o cárcere, para uma prisão de 4 paredes, por exemplo, mas nós vamos para a prisão da coação. Nós vamos para as prisões das afrontas. Nós vamos para as prisões de sermos questionados se de fato nós pregamos e temos a unção do Espírito Santo, porque ter a unção do Espírito Santo, como eu já disse, é fazer cura, é prosperidade, é milagre. Quando na verdade a proclamação do Evangelho, ela é o contrário de tudo isso. Nós proclamamos e procuramos proclamar a volta do Senhor Jesus, preparando as pessoas e arrebanhando as suas ovelhas para o seu aprisco. A função da igreja é buscar, a função da igreja é ir, buscar, batizar, ensinar o que Cristo nos ensinou, para que nós possamos um dia, todos nós, ao invés de estarmos apegados nas coisas materiais, estaremos apegados nas coisas lá do alto. Isso é um evangelho que requer coragem, isso é um evangelho que requer dedicação, que requer enfrentamento, que requer o combate. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1 ali, né, ele vai falar das razões pelas quais ele deixou Timóteo em Éfeso, e exatamente isso, esses, né, faladores frívolos, vamos dizer assim, né, Alexandre, Fileto e outros mais ali, estavam desvirtuando a palavra do Senhor. E Timóteo foi instado por Paulo a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho que é segundo Jesus Cristo. Não era fábulas, não era genealogias, não era conversas tolas, mas era pregar a Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Isso é o que Timóteo está sendo instruído a pregar. A fé que, quando pregada e quando os homens creem, esses homens se aproximam de Deus e pregam realmente a verdadeiro evangelho. Proclamação corajosa, um estudo que também está sendo dado lá na comunidade de Barra Alegre, né? Aí, e
Então nós estamos aproveitando aqui alguns estudos para a gente também estar falando, né? Didaquê, nossa fé, né? Então a gente vai aproveitando aqui os estudos para dar. E o estudo é a lição 8 lá deles, né? E aqui também a gente está falando um pouco sobre essa proclamação. Amanhã eles vão estar lá reunidos falando disso. A proclamação corajosa. E esse versículo 29 mostra o que é realmente uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não está prostrado, não está caído, não está pulando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, diz o texto de Efésios 5:29, que ele enfrenta as autoridades, enfrenta tudo e a todos por causa do reino do Senhor Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capaz de chegar diante do maior governador desse mundo, humanamente falando, e dizer: eu sou um cristão, e se tiver que morrer por isso, eu morrerei. Quantas pessoas têm essa coragem? Quantas pessoas têm esse ânimo, têm essa força? Às vezes é muito fácil a gente falar em voltar à igreja de Atos. Há poucos dias falei disso. Mas você está preparado para ser um homem cheio do Espírito Santo, segundo Atos 1? Pelas razões pelas quais o Espírito Santo foi derramado para profetizar, sim, para falar em línguas. E aqui, né, Atos entra uma controvérsia, porque ali não é língua de anjos, mas é língua dos homens. Os homens que estão ali das regiões estrangeiras que habitavam em Jerusalém vão dizer: como nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. O derramar do Espírito Santo ali em Atos não foi línguas de anjos, as línguas estranhas, mas foram línguas que cada um ouvia falar, porque o Evangelho precisava ser proclamado, ele precisava ser distribuído por todo o mundo, repartido entre todas as nações. E se o Espírito Santo não tivesse capacitado homens iletrados, como Pedro e outros, ali a falar o grego, a falar o hebraico, o aramaico, a falar o japonês, o inglês, o Evangelho não teria chegado até essas pessoas. Então, a proclamação do Evangelho hoje também requer a mesma intrepidez de Pedro, a mesma coragem de Paulo, os enfrentamentos, porque somos açoitados por uma falsa doutrina, né? Por falsas doutrinas, falsos mestres que usam de fábulas engenhosas, né? Para poder cativar muitas pessoas. E como então fazer um evangelho que proclama o reino dos céus? Se nós olharmos para a mídia, nós não vemos as igrejas que estão na mídia, o que deveria ser usado, né? Como poderia ser poderosa essa mídia, ser usada para proclamar o reino dos céus? Você não vê isso. Você não vê falar de salvação. Você não ouve falar de salvação nessas igrejas que estão na mídia. Não é o seu perfil. A maioria das igrejas que estão na mídia vão falar daquilo que o povo quer ouvir, porque passaram, até parece, né, que passaram a ser tão políticas assim, porque o político vive da miséria humana. E muitas igrejas estão vivendo da miséria humana, da miséria de pensamento das pessoas, da falta de entendimento de quem é Deus. Ontem estava conversando com uma filha minha na fé, e ela dizendo que estava vendo, e ela mandou o vídeo para mim lá dos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? Ali de Nabucodonosor. Ela se emociona, chora, porque a gente já havia falado. Hoje se prega um evangelho que servos de Deus não sofrem. Como assim? Olha para os nossos antepassados. Olha para aqueles homens que deram suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui. Olha para Moisés. Olha para Abraão. Olha para os nossos patriarcas. Olha para os nossos apóstolos agora há pouco tempo. Olha para a Idade Média. Agora há pouco tempo, como que os cristãos sofreram, foram perseguidos, como que homens como Calvino, John Wesley, John Hus, foram perseguidos, jogados muitos deles em prisões, muitos queimados vivos também. Como não?
Como servos de Deus não sofrem? Jesus é um grande mentiroso, então, se assim for, quando ele diz que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lucas vai dizer e registrar Jesus dizendo da seguinte maneira: aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, não serve para ser meu discípulo. Servos de Deus causa constrangimento até mesmo no seio da própria família. Quantas pessoas que se converteram e a família não aceitou? Quantas pessoas que estão na igreja e o irmão é de mal, a irmã é de mal, a cunhada, o pai, a mãe não querem que essas pessoas saiam da tradição, estão causando divisão. Jesus diz isso. Eu não vim trazer ajuntamento, eu vim causar divisão. A nora contra a sogra, 3 contra 1 numa casa. Como que servos do Senhor não sofrem? Servos do Senhor sofrem. Eu fico olhando às vezes, nessa proclamação do Evangelho que requer coragem, eu gostaria de saber qual dessas denominações que pregam prosperidade, que pregam curas e libertações, não que isso seja antibíblico, o que é antibíblico é se apegar nisso e ser só isso. Quando Jesus faz curas, como da mulher do fluxo, como outras mais, ele diz assim: mulher, vai e não peques mais. Muitas vezes ele diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus não estava preocupado com a sua cura física, mas com a sua cura da alma. Hoje as pessoas estão abarrotadas nos seus corações de um desejo imenso de cura física e de prosperidade, a ponto de serem enganadas. Porque assim é o aparecimento do homem do iníquo, diz Paulo, lá em Tessalonicenses, não é? Mas requer pregar um evangelho verdadeiro, requer coragem, requer ânimo para enfrentar esses poderosos da mídia, homens que aprenderam a psicologia, da mentalidade humana, sabendo que o ser humano, o egoísmo e a ganância faz com que ele enxergue tudo errado, o contrário do que Deus lhe deu, e quer sempre mais. Sempre mais. E nessa ganância, diz Tiago, que essa ganância, esse egoísmo, essa avareza, ela gera o pecado que gera a morte. O que é então uma proclamação corajosa e uma proclamação que realmente leva-nos a Cristo? A primeira coisa é que nós podemos observar que uma proclamação corajosa, ela é fruto de uma verdadeira convivência com o Senhor Jesus. Pedro e João eram homens iletrados, não sabiam ler, ou se sabiam, sabiam muito pouco, mas demonstravam uma intrepidez diante das autoridades do Sinédrio. E essas autoridades reconheceram que havia eles estado com Jesus. Estado com Jesus. Eles reconhecem isso. Porque quando nós estamos corajosos diante dos poderosos, isso não vem de nós mesmos, porque se depender de nós, a nossa primeira intuição é correr, é fugir, é não querer enfrentar. Quantas pessoas que dizem assim: vamos largar isso para um lado, aquilo ali tem poder demais, tem muito dinheiro. Quantas vezes as pessoas dizem isso com medo de dizer a verdade para as outras pessoas? Quantas vezes as pessoas deixam de pregar o evangelho porque o homem mais rico da cidade não é um cristão, aí não se achega até ele, não tem coragem para chegar em intrepidez. Quando Jesus prega, ele fala e faz corações converter. Paulo pregando em Atenas e em outros locais, ele consegue, através da pregação da palavra do Senhor, o Espírito Santo alcança pessoas poderosas, pessoas de recurso. A palavra do Senhor não tem distinção se vai alcançar pobre ou rico, isso não faz sentido para Deus.
e não pode fazer sentido para nós se quisermos pregar o verdadeiro Evangelho. A intrepidez, é a coragem, demonstra que nós estamos e que nós estivemos diante do Senhor Jesus e que temos uma verdadeira convivência com Ele. Se Ele morreu para nos dar vida, compete-nos agora também morrermos por causa do seu reino, se assim for preciso. Ao investir os discípulos da grande comissão, ordenando-lhes que fossem e fizessem discípulos de todas as nações, Jesus prometeu aos seus proclamadores: e eis que estou convosco até a consumação do século. Quando nós não entendemos isso, quando nós não achamos que Jesus foi para o céu e agora está distante de nós, quando nós encontramos obstáculos na pregação do Evangelho, a nossa coragem vai embora. Mas se nós entendermos essa passagem, que Ele está conosco, nunca se separou de nós, que Ele não nos deixou órfãos, como Ele diz em João, nós vamos proclamar o Evangelho, seja a quem for, doa a quem doer, e aconteça o que tiver de acontecer. Não há como não pregar se nós estamos tão próximos de Jesus e Ele está tão próximo de nós. Estando em plena comunhão com o Senhor Jesus, o cristão se sente encorajado para enfrentar os obstáculos e os desafios. Mas você precisa ter essa intimidade com o Senhor Jesus. A proclamação corajosa é fruto de um verdadeiro compromisso com o reino dos céus. Eu não tenho compromisso com o reino dessa terra. Jesus vai dizer o seguinte, quando ele tu és rei, ele vai responder, tu disseste, então logo tu és rei. Olha, eu sou rei, mas não desse mundo. Isso aqui está sendo guardado, entesourado para o fogo, como diz Pedro. Mas o meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu faria assim, os anjos viriam daqui e me tirariam daqui. O compromisso e a coragem de pregar um verdadeiro evangelho inclui você compreender que o seu reino não é desse mundo, assim como também o reino do Senhor Jesus não é desse mundo. Pregar o evangelho corajosamente, com intrepidez como Pedro, é saber que o nosso reino está lá nos céus, porque o rei que nos governa está lá, à nossa espera, como ele diz em João 14:1. Não se preocupe, não se turbe os vossos corações, não fiquem tristes. Eu estou indo para o Pai vos preparar um lugar, porque vocês vão estar lá comigo. Porque vocês vão estar comigo. Então, pregar um evangelho genuíno do reino dos céus, pregar salvação, inclui nós compreendermos que o reino de Deus, um compromisso com o reino de Deus, é saber que o reino de Deus não é desse mundo. Nós estamos aqui, estamos caminhando, estamos no deserto, estamos aqui lutando, batalhando, vencendo os filisteus aqui, vencendo os cananeus dali, atravessando um mar de problemas, atravessando um Jordão de problemas, com águas turvas, em direção a Jerusalém que nos espera. É o compromisso que nós temos com o reino de Deus, é que tem que nos encorajar, nos impulsionar a pregar o verdadeiro evangelho. Do contrário, nós, assim como os outros, cairemos prostrados nesse deserto, mortos por não acreditar que Deus vai nos guiar à terra prometida. Por isso morreram no deserto, por incredulidade e por desafiar a Deus, dizendo muitas vezes, apesar dos milagres grandiosos que viram, apesar de tantas coisas boas que viram, a providência do Senhor em alimentá-los, em dar água, em fornecer segurança para eles, apesar de tudo isso, não creram no Senhor. Foi uma geração incrédula. Deus os prostra no deserto. Queira Deus que você tenha compromisso com o reino do Senhor. Que você entenda que o reino seu não é daqui. Você está aqui cumprindo uma missão.
E a missão é cumprir as vontades do Senhor na sua vida. É entender que se a sua casa for Deus quem governa, como diz o Salmo 127 e o Salmo 128, se você compreender e se você entender isso, você será feliz aqui, o seu céu vai começar aqui por ser cristão. Não importa qual seja a circunstância, se você está preso ou se você está aqui livre, né, na cidade. Quantas pessoas estão aí perambulando pelas ruas, que vão, né, para suas casas de show, que comem, que bebem, que estão mortos, como diz Paulo, nos seus delitos e pecados. Quantas pessoas que estão presas dentro de si, quantas pessoas que não têm liberdade consigo mesmo, porque falta Jesus nos seus corações. Pessoas que ora estão né, bem alegres, outra hora estão bem tristes. E assim, amados, a proclamação corajosa inclui o reino dos céus. A proclamação corajosa é fruto da unção do Espírito Santo do Senhor. Vai dizer que observe conforme, né? O versículo 8, que os apóstolos possuíam coragem na proclamação porque eram homens que estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O verso 31 faz menção do capítulo 4, faz menção a uma reunião de oração repleta da presença dinâmica do Espírito Santo, sendo que o resultado dessa presença foi o seguinte: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Realmente, a quem concede esse poder para proclamar o Espírito Santo de Deus é que habita na vida de cada cristão autêntico. É Ele quem capacita, é Ele quem dirige, é Ele quem redige as nossas vidas. Portanto, uma proclamação corajosa inclui 3 fatores básicos: enfrentar os poderosos dessa época, os Herodes dessa época, enfrentar os fariseus dessa época, enfrentar os falsos profetas. Para isso precisamos, primeiro, estarmos tendo uma convivência verdadeira com Jesus. Estarmos tendo um compromisso com o reino dos céus e estarmos de fato sobre a unção do Espírito Santo de Deus. Se isso acontecer na sua vida, certamente você terá bênçãos sem medida. Que Deus te abençoe, que você tenha coragem de proclamar o verdadeiro evangelho, seja da maneira como for. Em nome do Senhor Jesus. Até mais.